As pessoas deixavam de ficar bêbadas ali, loucas, ficavam insã. Porque nosso Messias vai numa festa. Se tem uma assassina lá, começa um matar o outro, discutir com o outro lá, com o nosso Messias lá no meio, imagina o que estaria nas escrituras hoje. Alguém chamaria ele do Messias? Ia falar, nossa, olha lá, o Messias foram lá e viu as pessoas bêbadas e deu mais pinga para eles. Aí depois, por causa dele, ele deu pinga para as pessoas, saiu um monte de morte. Seus hipócritas, enxerga, pensa no que vocês estão falando. Analisa. Infelizmente é melhor eu falar isso para vocês agora do que um dia você estiver frente a frente com ele e ele olhar na sua cara e falar assim para você: eu dei bebida alcoólica para as pessoas? Quem é você para falar isso de mim? Você não estava lá na situação. Pô, se ele já explicou bem claro, ó, cheguei na festa, acabou o vinho. Poxa, meu, se acabou o vinho é que estava todo mundo bêbado. E se ele desse mais vinho para as pessoas vinham discutir, iam se matar lá. E aí as pessoas iam se matar e iam escrever, ó, o Messias vem aqui, o suposto Messias, que ninguém acreditava nele, poucas pessoas acreditavam. Ó, o suposto Messias veio na festa de casamento, tava todo mundo bêbado, transformou água em vinho e deu mais bebida alcoólica pro povo e o povo começou a brigar e se matar. A culpa seria de quem? A culpa seria de quem se ele fizesse isso? Se ele desse vinho para as pessoas e as pessoas brigassem e se matassem, o pecado seria de quem? Das pessoas? Não, o pecado seria dele. Porque foi ele que deu. A mesma coisa você. Se você montar um casamento lá numa chácara, 50 católicos, 50 evangélicos, 50 espíritas, cada um com uma faca na cintura. Que o povo naquela época era louco, andava com faca na cintura. Qualquer coisa eles passavam a faca um no outro. Agora vai falar que eu estou mentindo? Vê? Eles andavam sempre com faca na cintura. Aí imagina, numa festa de casamento, todo mundo bêbado, discutindo sobre religião, e o bicho pegando, aí o Messias chega, olha todo mundo bêbado. A primeira fala com ele é a mãe, ó, filho, acabou a pinga, a vinho deles aí, ó, tá todo mundo bêbado. Porque se você chega numa festa, acabou o vinho, porque tá todo mundo bêbado. Tava todo mundo louco lá. O Messias olha e fala, ó, raça de víboras mesmo, viu? Como é difícil esse povo. Eu nem cheguei na festa, já não tem mais vinho, tá todo mundo bêbado já. Devia ser de tarde ainda, devia ser de tarde. Tava todo mundo bêbado. E aí, ele vem, nosso Messias sábio, porque ele sabe todas as coisas, ele sabia que hoje, muita gente já está falando que ele deu bebida alcoólica para as pessoas. E aí, o que acontece? Se tivesse morte naquela época, todo mundo ia jogar a culpa nele, e o pecado seria dele, porque ele deu. Como muitos dizem, eles queriam bebida alcoólica, mas o Messias foi muito sábio. Ele fez uma coisa que eles nunca tinham tomado antes. Da mesma forma que ele tocava no olho das pessoas, as pessoas voltavam a enxergar, tocava no corpo das pessoas, as pessoas começavam a andar, a mesma coisa ele fez naquela água, ele fez alguma coisa ali muito forte, que quando as pessoas beberam, esquecia de tudo, nem lembrava mais que estava bêbado, nem lembrava que estava no casamento. Olá meus irmãos, bem-vindo à Escócia. Hoje eu estou aqui em Edimburgo, em Hoseley Chapel, onde os cavaleiros templários fugindo do Império Romano vieram aqui em Hoseley Chapel e montaram esse prédio, esse templo, ou igreja como eles dizem. E daqui começou todo o planejamento para criar hoje então a maçonaria. Daqui foi tudo preparado, meus irmãos. Tudo bem planejado. Como? Em 3 etapas. Primeiro, criar um sistema religioso para pegar todas as pessoas e colocar dentro do sistema deles. Segundo, criar as escolas para todas as pessoas que vão para o sistema religioso, têm seus filhos, pegam e colocam nas escolas deles. Terceiro, criar as empresas e aí você cai em todo o sistema do Império Maçônico hoje, que controla mais a América do Norte e a América do Sul. Veja, meus irmãos, hoje estou em Hoseley Chapel. Eu entrei lá dentro para tirar umas fotos, gravar, que não é permitido gravar lá na frente, por isso que eu estou gravando aqui um pouco afastado. Hoseley Chapel, o túnel aqui atrás, eu estou gravando aqui um pouco longe, porque não foi permitido gravar ali na frente, nem tirar fotos. Então eu estou gravando aqui no estacionamento.
Então, meus irmãos, é bem simples de entender o que foi planejado pelos Cavaleiros Templários, que nada mais é, meus irmãos. Se vocês parar para pensar, vocês vão ver que os Cavaleiros Templários e os fariseus, saduceus, são as mesmas pessoas. Na época do nosso Messias, os cavaleiros, não existiam cavaleiros templários. Então os fariseus, saduceus tinham um povo para fazer o trabalho sujo deles. Então quem era esse povo naquela época? Que está aqui até hoje. Tanto os fariseus como aquelas pessoas que trabalhavam para os fariseus. Quem era as pessoas que trabalhavam para os fariseus naquela época, que saíam matando os romanos a todos os lugares, fazia armadilha para matar os romanos? Quem era? Não era Barrabás e o seu exército? Nota, meus irmãos, desde o princípio, desde a época do nosso Messias, existe dois. A mãe, que é o Império Romano, e a filha, que hoje é a maçonaria protestante evangélica gospel. Mas se você parar para pensar e entender, você vai entender muito bem o que eu estou te falando. Quando os fariseus, saduceus, na época do nosso Messias, estavam lá, ele tinha que ter alguém para fazer o trabalho sujo deles. E quem que eles usavam para fazer o trabalho sujo deles? Era Barrabás, com o seu exército. E dali, meus irmãos, aconteceu uma coisa que até hoje está oculta. Mas hoje vai ser, eu vou tirar isso, vou mudar isso que está acontecendo. Há mais de 1900 anos ele vem ocultando isso, dizendo que a perseguição do Império Romano aos cristãos era por causa do nosso Messias, ou por causa da religião, ou por causa do Evangelho do nosso Messias. Veja o que esses fariseus, saduceus aprontaram naquela época. É bem simples de entender. Naquela época o Império Romano tinha um respeito muito grande pelo nosso Messias e os seguidores do Messias. Tanto é que se você pegar em todas as escrituras, você vai ver que os romanos, muitos deles, iam falar com o nosso Messias, pedir ajuda, conversar com o nosso Messias e escutavam a palavra do nosso Messias. Muitos acreditavam no nosso Messias. Os fariseus, saduceus naquela época odiavam o nosso Messias, desde o princípio. Desde o princípio eles odiavam o nosso Messias. Então os fariseus, saduceus, naquela época, juntaram Barrabás e começaram a fazer a guerra com o Império Romano. E toda vez que o Império Romano cercava eles diziam que eram seguidores do Messias. E aí o Império Romano não sabia se eles eram seguidores de Barrabás, dos fariseus, saduceus, ou se eles eram seguidores do Messias, então eles deixavam ir. E o que acontecia? A hora que os romanos deixavam eles ir e davam as costas, essas mesmas pessoas que o Império Romano soltava, pegavam as suas espadas e matavam os soldados romanos. Aí que começa o grande problema, meus irmãos. Desse tempo, muitas vezes mesmo, toda vez que o soldado romano parava o nosso Messias, toda vez que o Império Romano encontrava uma pessoa